Olá pessoal, gostaria de dar mais uma dica sobre máquinas de cortar cabelo. Essa máquina aqui é da UOL, ela veio para minha mão para fazer manutenção. A bateria dessa máquina não estava mais carregando e também a lâmina não estava cortando. Então eu tive que desmontar a máquina e fazer uma manutenção primeiro na máquina, porque a máquina estava com muito acúmulo de cabelo dentro da máquina. Então tive que desmontar e limpar toda aquela cabelada que tinha dentro da máquina. Depois disso, eu retirei a bateria, substituí por uma nova, original, porque eu só trabalho com peças originais da UOL. E depois nós fomos fazer a retífica, eu fiz a retífica dessa lâmina, a afiação dessa lâmina, que também não estava cortando, estava danificada. Então veja bem pessoal, sobre essas máquinas, há necessidade de se fazer uma manutenção preventiva. Porque esse acúmulo de cabelo dentro da máquina, o que acontece? Ele faz com que a máquina force o motor, porque o motor tem um giro. Então, se tem muito cabelo ali acumulado, o motor ele tem que fazer mais força para girar. E, consequentemente, força o motor e força a bateria da máquina. Porque demanda mais potência da bateria da máquina para fazer girar o motor que já está trabalhando forçado, para poder a lâmina se movimentar e proceder o corte do cabelo. Percebe? Então, a manutenção preventiva, desmontar a máquina, limpar, tirar toda a cabelada é fundamental para dar uma vida mais longa para a máquina. Não só para a máquina, mas para as peças da máquina, como bateria e também o motor da máquina. Agora, em relação à lâmina da máquina, é muito importante se fazer a retífica da lâmina periodicamente. Agora, quando é que você tem que fazer a retífica da lâmina? Ou fazer a fiação da lâmina da máquina? Veja bem, quando você vai cortar o cabelo do cliente, às vezes você não percebe, mas a máquina ela já começa a puxar o cabelo. Por quê? Porque a lâmina já sofreu algum dano e não está cortando perfeitamente. Você talvez não perceba, mas o cliente percebe que sempre dá umas puxadinhas no cabelo dele. Então seria interessante para você se comunicar com o cliente. Falar com o cliente, olha, eu procuro manter as minhas máquinas bem afiadas, então se você perceber que está puxando o cabelo, você me diz que talvez já seja a hora de afiar a lâmina. E aí você corta o cabelo e se comunica com o cliente vai te dizer se a máquina já precisa ser retificada ou não, entende? Porque ele também pode não te dizer, ele pode sentir o cabelo sendo cortado e não falar nada, e você prossegue. Se você prosseguir utilizando uma lâmina assim, o que acontece? Esse dano que já foi causado na lâmina e que já está puxando o cabelo do cliente, ele vai aumentando até a máquina realmente parar de cortar ou não cortar do jeito que deve cortar. E aí, quando eu vou retificar a lâmina, o que acontece? É necessário fazer a retífica e é necessário promover uma retirada maior de material. E isso faz com que a lâmina dure pouco. Porque se você já tivesse trazido a lâmina quando ela começou a puxar o cabelo do cliente, a retífica seria mínima. A sua máquina voltaria a cortar perfeitamente e a retirada de material seria mínima e a sua lâmina duraria muito mais. Percebe? Então tenha esses cuidados com a sua máquina, faça a manutenção preventiva, desmonte a máquina, tire todo o excesso de cabelo pelo menos uma vez a cada 2 meses da sua máquina, para manter a sua máquina com vida longa. Caso você não saiba fazer isso, não consiga fazer isso, podem nos chamar que fazemos essa manutenção preventiva para você. E também fazemos a afiação da lâmina e a manutenção das máquinas UOL e Moza em geral com peças originais. Tá bom? Obrigado.